agora o exercício referente ao acoplamento de polias. O exercício 7 da lista do primeiro ano do ensino médio, tá? Esse exercício diz o seguinte: a figura mostra polias cujos raios correspondem RA 25 centímetros e RB 5 centímetros. Determine as rotações, então eu quero saber a frequência, né? Então aqui já vamos botar a frequência da polia B, então eu quero saber o FB, tá? Essa é a minha pergunta. Sabendo que a frequência de rotação em A é de 8 RPM. Então, esse exercício aqui é um exercício simples, só que basta a gente determinar alguns conceitos aqui, buscar alguns conceitos que a gente estudou no vídeo anterior, tá? O acoplamento aqui está acontecendo com dois eixos. Eu tenho um eixo aqui e um eixo aqui. Quando o acoplamento acontece em dois eixos, vocês vão lembrar que eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui, ó, que VA igual a VB, tá? E, por definição, eu sei que o VA eu posso calcular usando o ômega vezes o raio, tá? Então, aqui eu teria o raio de A, o raio de B, eu estaria bem tranquilo, tá? O problema é que eu não tenho o meu ômega, mas o ômega, se vocês voltar lá no conteúdo anterior, eu calculo assim, ó, 2π vezes a frequência. Então, fica muito fácil. Ó. Se eu duas aqui e jogar VA e VB, eu vou ter os valores que eu preciso. Uma dica que eu vou dar é que vocês sempre vão olhar o seguinte, ó, as unidades de medida têm que ser correspondentes, têm que ser iguais. Então, o raio de A está em centímetros, o raio de B tem que estar em centímetros. Eu não posso usar um em centímetros e o outro em metros, tá? Preste atenção nisso. Nesse caso aqui, os dois estão em centímetros, então tá tranquilo, tá? Então, vamos começar a substituição. No lugar de VA, eu vou colocar o W, o ômega vezes o raio. Então, ômega vezes o raio, tá? No lugar, o raio de A e o ômega de A, tá? No lugar de VB, eu vou colocar o ômega B vezes o raio B. E quem que é o ômega? O ômega a gente falou que é 2π vezes F. Então, no lugar de ômega, agora eu vou colocar 2π vezes F de A, né? Estou falando do A, vezes o raio de A. Então, um lado da minha equação eu já tenho. É igual, do outro lado eu vou ter 2πFB, que é o meu ômega aqui, ó, 2πFB, 2π vezes a frequência de B, vezes o raio de B, que também eu já conheço. Então, agora a gente vai começar a analisar o seguinte, ó. 2π com 2π, eu posso cortar, porque o que tem de um lado e do outro que seja igual, eu posso cortar. Quem que é a frequência de A? Bem, a frequência de A ele me forneceu, é 8. Estão vendo? Ó? 8 RPM. Vezes o raio de A. O raio de A igual frequência de A, né? É a minha interrogação. Então, a frequência de B vai ficar FB. Vezes o raio de B. Quem que é o raio de B? O raio de B é 5. Então, aqui eu vou colocar um 5. Tá? Agora, eu resolvendo isso aqui, eu já encontro a minha frequência de B, que é a minha pergunta. Tá? Se eu pegar aqui, frequência de B é igual a 8 vezes 25. Eu nem vou multiplicar, vocês já vão entender o porquê, tá? 8 vezes 25. Esse 5 aqui, ó, ele está multiplicando, ele vai passar, ele estaria aqui na frente, né? Ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Eu já vou jogar ele lá dividindo. Ele estaria multiplicando, eu joguei para lá dividindo. Então, o meu 5 vai passar dividindo aqui, tá? E aí eu vou ficar com FB igual. Como é uma operação de multiplicação e divisão, eu posso resolver primeiro a divisão aqui. 25 dividido por 5, essa parte da conta aqui, ó, vai dar 5, né? 25 dividido por 5 dá 5. E 5 vezes 8 é 40. Então, a minha frequência de B é 40. 40. 40 o quê, professor? Bem, eu tenho que analisar agora
como é que era a minha frequência de A? Era RPM. Então, a minha frequência de B vai ser RPM também, tá? Se a minha frequência aqui fosse em Hertz, aqui seria Hertz, tá? Tem que tomar cuidado porque eu poderia pedir aqui o seguinte, ó, determine as rotações, determine a frequência em Hertz da polia B e dava o valor em RPM. Aí a gente teria que transformar, dividir por 60, aquela história toda lá, tá? Outro jeito de fazer isso aqui é mais ou menos assim, ó. O que aconteceu com o raio? Quando o raio reduz, eu reduzi o raio, a minha frequência aumenta, tá? Então, quando eu reduzo o raio, a minha frequência aumenta. Eu reduzi 5 vezes, de 25 para 5 dá 5, certo? Eu reduzi 5 vezes. O que aconteceu do 8 para o 40? Aumentou 5 vezes. Então, quando eu reduzo aqui, eu dividi por 5, né? Para dar 5. Aqui, se eu fizer 8 vezes 5, vai dar o 40. Seria uma forma mais rápida. Isso funciona quando são números bonitinhos. Mas quando são números que não são tão bonitos, aí a gente acaba tendo que usar a formulação, tá? E aqui está ela resolvida então, tá bom? Então é isso. Já já vou resolver o exercício 8, tá? Eu já vou resolver nesse vídeo mesmo. Então o exercício 8 diz o seguinte, ó. A figura mostra polias cujos raios correspondem a 40 centímetros e 8 centímetros. Determine as rotações realizadas na polia B, sabendo que a frequência de rotação em A é 10 RPM. Muito bem, o exercício é muito parecido, né? Vocês podem ver, só trocou os valores, então a gente pode fazer por dedução. Vamos tentar pensar por redução. De 40 para 8, eu dividi isso aqui por 5, né? Então aqui vai dar quanto? Vai dar 50. Eu só multiplicar o 10 por 5, eu já sei a minha frequência de A. Tá? Vamos ver aqui se é verdade, né? Define as rotações realizadas pela polia B. Então, eu quero saber a polia B. Tá certo. Então, eu tenho 40, reduzir para 8. E aí, o 10 vai aumentar para 50. Mas vamos jogar na fórmula isso. Ó. VA é igual a VB. E o VA eu posso escrever assim, né? Lembra? Ó, 2πf de A vezes RA igual 2πf de B vezes o RB. E aí eu posso cortar o π, 2π também corta. Sobrou frequência de A é 10, vezes raio de A, 40. Frequência de B eu não conheço, então fica FB, vezes raio de B, que é 8. Tá? E aí, se eu levar esse 8 para lá, então o meu FB vai ser 10 vezes 40 dá 400, dividido por 8, que vai dar o meu 50. 50, o quê? RPM, porque a frequência de A foi dada em RPM, então a de B também vem em RPM. Então aí tem 2 exercícios resolvidos, tá? Treinem bastante, que a gente vai fazer algo bem parecido com isso, tá? Analisem bem quando o acoplamento é por mesmo eixo, por eixos diferentes, e aí utilizem as formulações, tá bom? Um abraço e até mais.